E agora, gente, eu tenho um prazer enorme de convidar, né, a professora Silvia Laurentina, a doutora Silvia Laurentino. Ela é mestre em neuropsiquiatria, né, doutora em neurociências do comportamento, né, foi docente da Universidade do Pernambuco, na cadeira de cognição e demência, né, e é uma pessoa que vem estudando esse entrelace da psicanálise com neurociências há mais de 20 anos. Silvia tem uma passagem de alguns anos também no Queen's Medical de Nottingham, e eu espero que vocês, ao final dessa fala, dessa palestra dela, sintam exatamente o que eu sinto todas as vezes que eu assisto às aulas de Silvia, que é gratidão. Eu tenho um hábito de associar pessoas com palavras, Silvia, e a palavra assim, que mais me remete a você, todas as vezes que eu ouço o seu nome, que eu te vejo, é a palavra desvendar. Tá? Eu acho que ela te cabe muito bem. Então, parabéns pelo seu trabalho e, quando quiser, pode começar a sua apresentação. Eu quero agradecer, né, o convite e a confiança e parabenizar a Érica, agradecer todos que estão nos assistindo. E eu vou falar como neurologista, né, com um olhar psicanalítico, né, como uma neurologista que defende muito esse diálogo e essa aproximação. Eu vou aumentar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, aqui. Perfeito. Pronto. Bom, minha gente, então eu vou falar um pouco o que significa neurociência e psicanálise. Muitas pessoas sempre perguntam por que unir neurociências, os conhecimentos neurocientíficos com a psicanálise. Na verdade, essa questão, ela vem brotando nos últimos 20 anos com o desenvolvimento, né, e o amadurecimento. Silvia, desculpa, tem uma barra em cima dos slides com o botão ocultar. Aí, para você clicar em ocultar. Ok. Então, pronto, perfeito. Nós temos, ao longo desses 20 anos, né, houve um comentário de que Ana Freud havia recebido de Freud, do pai, um desejo de que um dia a ciência mostrasse ou comprovasse que a teoria psicanalítica que ele tinha desenvolvido, ela tinha consistência científica. Então, nos últimos 20 anos, isso tem crescido, essa aproximação. Eu tenho uma visão diferente a respeito disso. Eu não acho que a psicanálise precise de comprovação neurocientífica. A psicanálise, ela é uma ciência diferente, mas ela tem uma teoria, ela tem um método, ela tem uma prática. Porém, o que eu acho é que é fundamental que o neurocientista ou o neurologista, ele entenda sobre o psiquismo humano e estude psicanálise e vice-versa. E é isso que eu vou falar para vocês. Bom, do ponto de vista evolutivo, nós somos uma espécie que fomos moldada para ter um comportamento motivacional e, dessa forma, sobrevivermos, né, às questões ambientais e sociais. Então, nosso comportamento, nosso cérebro, ele foi moldado, né, para associar diferentes circuitos voltados para uma adaptação às contingências sociais, uma adaptação às adversidades do ambiente e para ter atividades colaborativas unidas entre indivíduos do mesmo grupo, com o intuito da gente poder se desenvolver e avançar. Então, ao longo da história, isso vem de toda a evolução, né, da nossa história como Homo sapiens, isso é um constante desenvolvimento que foi culminando com uma grande rede neural ligada ao comportamento e à cognição. Bom, de uma forma mais histórica, há 15 milhões de anos, nós já começamos, nos nossos ancestrais, nos hominídeos, nós começamos a desenvolver um circuito do cérebro social, a linguagem social, através do aparecimento dos neurônios de von Economo, que é um neurônio que tem uma ação rápida e que ele vai conectar um outro circuito, que eu vou falar posteriormente, que é o circuito mais introspectivo, com o circuito mais executivo do mundo do planejamento, como se fosse uma conexão entre o mundo interno e o mundo externo. E com a evolução, quando nós chegamos realmente
no Big Bang da linguagem, no Paleolítico Superior, com o aparecimento da linguagem no Sapiens, nós nos diferenciamos das outras espécies, mas nosso comportamento social e o comportamento humano sempre foi o comportamento voltado para uma autopreservação e uma preservação da espécie em termos de adaptações às contingências sociais e ambientais. Para isso, nós desenvolvemos, né, e a ciência hoje descreve maravilhosamente esses circuitos com ressonância, com estudo de conectividade. Nós desenvolvemos um rico circuito. Esse circuito ele começa a se desenvolver na vida intraútero, que é a gente tem 3 circuitos de repouso, o circuito sensorial e motor. Esse circuito começa a se desenvolver ainda na vida intraútero, e é o circuito que vai captar e vai fazer a percepção dos estímulos externos, né? Juntamente com o circuito límbico-afetivo, que é ligado mais à memória instintiva, a memória afetiva mais implícita, e também a homeostase do corpo, os sinais que vêm do corpo, né, para a gente manter o equilíbrio, aquele princípio da inércia, né, de trabalhar o equilíbrio dos estímulos endógenos. E depois do nascimento, então a gente começa a desenvolver o circuito do cérebro social, que vai englobar todas essas regiões. Dentre estes, né, o Default Mode Network é o circuito que ele tem a capacidade, ele vai ter um amadurecimento completo até os 2 anos de vida, e a função dele é exatamente de você ter uma introspecção, uma linguagem interiorizada, uma linguagem mais imagética, onde você vai poder se autoprojetar para diferente perspectiva do tempo e do espaço. Você vai poder captar suas referências autobiográficas e vai fazer suas análises autorreferenciais. Em outras palavras, simplificando, esse circuito, junto com ele está totalmente integrado com outros, tá? Não é que é só aquilo que o cérebro é dinâmico, mas esse circuito, ele participa na expansão da experiência que é vivida, ou seja, quando você mergulha no seu interior, nos seus devaneios, e você expande a sua experiência para diferentes perspectivas. Isso é muito importante, porque esse é o circuito que está muito ativado nos processos da imaginação, da criatividade, e esse amadurecimento desse mundo interior, se conectando com esse circuito da motivação e do cérebro social. O que seria o circuito do cérebro social? Principalmente o circuito da empatia, da teoria da mente, né? De você partilhar intenções, crenças, metas com outras pessoas, né? Com o mundo externo. Então, quando esse circuito ele se modula e amadurece, eu posso expandir as minhas perspectivas, minhas experiências, meus sonhos, meus devaneios e partilhar com o outro. E quando eu faço isso, eu então faço simplesmente que o mundo fique mais rico de conhecimento e a gente cresça, a gente evolua, né, nas perspectivas tecnológicas, intelectuais, criativas. E quando a gente vai partilhar isso, a gente só pode partilhar isso quando a gente tem um circuito da linguagem bem conectado e amadurecido para que, através da linguagem articulada, nós possamos, então, expressar isso que está aqui dentro desse outro mundo, que geralmente é um circuito que o default é ativado quando a gente está mais desligado do real, do mundo externo, e mais voltado para o nosso mundo, e a gente vai enviar essa informação para o circuito executivo, motor, para que a gente, então, faça o desfecho final, que é agir, que é tomar uma decisão, que é planejar e tudo mais. Bom, se tudo isso aqui funciona adequadamente dentro de um circuito cerebral, e a gente sabe que o que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né, da cultura, das regras sociais, se o nosso comportamento é voltado para as adaptações sociais, ambientais,
Então, seria de supor que, quando a gente aprende uma determinada regra, a gente deveria que responder para sobreviver exatamente como aquilo que a gente aprendeu. Mas não é assim que o homem funciona, o homem é imprevisível. Existe uma imprevisibilidade enorme no comportamento humano, porque nós não somos um robô, não somos autônomos, né? Então, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia e se fosse para todo mundo seguir as regras de aprendizado e de autopreservação para não ter riscos, ninguém deixaria de se expor, de usar máscara, mas nem todo mundo segue esse padrão. Existem coisas que ultrapassam a compreensão, né, da ciência, da cognição, que são aqueles comportamentos que você, às vezes, pensa, elabora, cria, planeja, e na hora de executar você se boicota, ou você faz exatamente o oposto daquilo, ou você repete os mesmos erros. E tudo isso acontece dentro de um circuito que foi moldado para que tudo funcionasse, para que você tivesse uma adaptação ambiental adequada. E não é assim que ocorre. Então, foi isso que Freud pensou. Como é que eu posso entender que tudo funciona dentro de um circuito cerebral onde eu não encontro uma lesão, né? Quando Freud escreveu o projeto, ele já tinha escrito sobre as histerias, ele já tinha escrito sobre as afasias, e ele se perguntava, tem algo que foge à compreensão, que vai além do orgânico, mas que influencia esse sistema, que desequilibra esse sistema e que faz a gente cair em armadilha, o que faz a gente ter alguns investimentos excessivos em questões mais positivas, como artes e tudo mais, e em outras coisas. Então, parece que essa outra dimensão que Freud nos presenteou para que nós entendêssemos o comportamento humano, ele chamou de inconsciente. Esse inconsciente que, para a neuropsicanálise, ele influencia o aparato físico e ele também é influenciado por esse aparato, por essa coisa que vem de fora. Então, eu não preciso apenas ter autopreservação para adaptações sociais, eu preciso ter uma autopreservação psíquica, porque tudo isso aqui, na verdade, é o ser humano. O ser humano, ele é a integração desse aparato mental, ele é a integração desse corpo, que sim, está ali incluído, e tudo isso funcionando para que nós, então, possamos ser adultos funcionalmente equilibrados do ponto de vista psíquico, emocional e social. Então, eu fiz aqui, isso tudo que eu estou falando para vocês são suposições teóricas, baseadas em evidências científicas, mas eu trouxe um pouco que o Freud, neurologista, para que a gente entenda o que significa essa união desse conhecimento, tá? Então, isso é a primeira tópica. Obviamente que você pode depois pensar nas outras fases, na própria metapsicologia freudiana. Mas quando Freud começou a pensar nesse aparelho psíquico, ele começou a pensar em termos de energia psíquica. Essa energia que estava numa outra dimensão que a gente não tinha acesso, ela era inacessível. Esse lugar inacessível que era o inconsciente. Então, Freud, muitas vezes no projeto, é muito claro que ele fala sobre massas de ondas de energia, física, mecânica. Então, Freud, quando pensou que havia um fluxo de energia que entrava no aparelho psíquico, que ele denominou que esse fluxo passava pelos neurônios Φ, os neurônios Φ não é o neurônio estrutural que ele estava falando. Freud imaginava o neurônio Φ como um fluxo de energia, quer dizer, suponho eu, como um fluxo de energia. E ele denominou esse fluxo como energia Q. Então, ele falou que esse fluxo de energia passaria livremente e iria descarregar essa energia dentro desse inconsciente, né, para os neurônios psi, que seriam neurônios catequizados, porque uma vez que a energia passa, ela se transforma, porque existem barreiras de contato, e pela física, toda barreira de contato faz interferência e muda a energia, então essa energia se torna quantificada ou catequizada. Então, quando essas barreiras, essa energia passava, ela criaria um traço minêmico, ela ficaria fixada dentro desse inconsciente como uma memória, e teria, então, um correspondente, ou seja,
Se essa mesma experiência, esse mesmo fluxo voltasse a se repetir, ele entraria com mais facilidade, porque já tinha aqui uma marca celular, né, correspondente, então passaria com mais facilidade. É o que Freud fala das facilitações. E essa marca aqui seriam os representantes inconscientes, ou seja, nós teríamos os neurônios psi agora, que Freud chama de QM, ou seja, uma energia intercelular catequizada, com muita carga de energia. Então, fora essa energia que viria do mundo externo, né, dessas ondas externas, Freud fala também de um fluxo de energia que viria das células do corpo, trazendo as informações das questões fisiológicas, da fome, da sede, das necessidades fisiológicas, que precisariam ser descarregadas imediatamente para que ocorresse o estado de recuperação ou de inércia, ou essa descarga causasse um equilíbrio desse corpo. Isso aqui ele chamou, né, de sistema primário excitação-resposta, que seria a base da teoria psicanalítica, que é a pulsão de autoconservação. Obviamente que quando essa energia passa, ela passa sem tantos bloqueios, porque ela precisa ser descarregada mais rapidamente, né? Ela vai ser mais rápida, ela vai se projetar, vencer a barreira do recalcamento mais facilmente, e pelos representantes do pré-consciente, ela volta para o corpo. Então, muitas vezes, se a carga de energia reprimida, se a carga que está aqui, esses traços que estão aqui, são traços destrutivos, fixados, difíceis, quando ela volta para o corpo, ela se projeta de forma danosa, muitas vezes. E isso pode ser a grande fonte das doenças psicossomáticas que a gente vê. É o que Freud fala do limite inferior entre o psíquico e o somático. Por outro lado, os estímulos que vêm e que estão armazenados aqui, que não precisam passar com tanta intensidade e rápido, eles vão se deslocar e passar a barreira do recalcamento de forma mais disfarçada. E quando eles passam de forma mais disfarçada, esses circuitos, essa energia, esses representantes, suponho, né, isso aqui é um fluxograma que tenta criar uma ideia do que aconteceria sobre esse psiquismo afetando o aparelho físico cerebral. Ele primeiro afetaria o sistema, influenciaria o sistema límbico afetivo, que é o sistema das reações viscerais, das reações instintivas. Esse circuito é fundamental para o equilíbrio da nossa homeostase corporal, né? E ele seguiria influenciando todos os outros circuitos. Um desses circuitos, sem dúvida, é o circuito do Default Mode Network. Se eu recebo energia deslocada, disfarçada, que ela vai influenciar esse circuito, tudo aquilo que eu estou planejando, expandindo, pensando, pode sofrer perturbações e desequilíbrios vindo desse aparelho psíquico inconsciente, alterando, inclusive, a forma dos meus pensamentos, né? Só para vocês entenderem, o default, ele vai estar ligado mais à palavra imaginada, acústica, ela não é o pensamento mais interiorizado, que é o que Freud falou, né? Da representação da palavra. Então, quando ocorre essa alteração, esse fluxo de energia e que se altera esse circuito, ele vai se manifestar para alterar também o circuito motivacional, da memória, né, e o executivo. Então, de uma forma, a gente não tem como deixar de pensar que essa energia, ela influencia não só esse estado mais introspectivo, né, dessa memória mais interiorizada, para buscar o significado daquele objeto no mundo, né, que seria a representação da coisa, desse objeto, e que vai se expressar no mundo. Então, muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente deseja, se fôssemos só um robô, a gente seguiria esse circuito e estaria tudo bem. Mas aí a gente entende por que é que a energia psíquica, né, na forma de seus representantes e de forma distorcida e disfarçada, ela vai alterar e perturbar um circuito, um aparato físico, que pode, então, nos causar armadilhas e fazer com que nós tenhamos
um tipo de comportamento imprevisível, que é isso que acontece com o ser humano, nós somos imprevisíveis. Então, eu fiz aqui, já que a gente está falando sobre autismo, né? Eu peguei esse modelo e fiz um esboço teórico. Eu gostaria muito de reforçar com vocês que isso é um esboço teórico com base científica, óbvio, eu estudo muito neurociência, mas é como se fosse... Althusser já dizia, qual a ciência que não é feita de abstrações? Então, a gente precisa ampliar, abstrair, a gente precisa juntar as coisas para entender melhor essa complexidade que é o comportamento humano. Então, eu criei aqui um esboço, mais ou menos, unindo o conhecimento psicanalítico do psiquismo com o autismo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o autismo ele é uma questão, né, de desenvolvimento com características epigenéticas. Então, existe toda uma predisposição e existem os fatores epigenéticos associados. Dentre esses fatores, vale lembrar que no autismo já foi identificado que existe uma desintegração sensório-motora, ou seja, parece existir, né, um fluxo de captação de energia sensorial exagerada, né? Isso a gente já sabe, como se esse fluxo de energia ele entrasse exageradamente, né? Vamos falar de um feto, né? Com questões epigenéticas. Esse desenvolvimento sensório-motor ele é o primeiro a acontecer ainda na vida intrafetal, e quando esse bebê vem ao mundo, esse excesso de estímulo, essa carga de energia, ela passa por essa via e ela vai se fixar dentro desse inconsciente, desse psiquismo, sem sofrer tantas barreiras de contato, né? Então, isso fica fixado, é como se entrasse sem muita resistência, porque é muita energia, né? Freud falava que é repetição e energia, então ela entra com muita energia e ela se fixa. Ao mesmo tempo, esse bebê também tem um corpo muito sensível e muito desconfortável, que manda fluxo de energia para dentro desse aparelho inconsciente, e que vai retornar, né, com muita intensidade. Veja, os estudos de ciência mostram que o autista tem uma hiperativação simpática e uma hipoativação parasimpática. O que significa isso? Significa dizer que o autista ele está em constante estado de adrenérgico, de ansiedade e de baixa motilidade gástrica, refluxo, né? E ele não consegue restabelecer o equilíbrio, aquele equilíbrio da inércia neuronal, da homeostase, porque essa energia é constante, ela não para. Então, a gente tem aqui um circuito pulsional muito primário, nesse da autoconservação, muito intenso, se projetando sobre esse corpo que está desconfortável, que está desintegrado do ponto de vista sensório-motor. E quando essa energia ela vai entrar no aparelho psíquico, vai se projetar através dos seus representantes, sem sofrer tanto recalcamento, ela vai possivelmente, né, obviamente é uma suposição teórica, suponha que ela atingisse o circuito do Default Mode Network, e as pesquisas já mostram que os autistas não têm a conexão do Default Mode Network com o sistema do cérebro social preservado, existe um bloqueio, como se ocorresse aqui dentro um fechamento, né, desse circuito da imaginação, etc. E se aqui chegam algumas carga de energia psíquica, né, através dos seus representantes, de forma muito intensa, isso fica bloqueado, o que acontece é que isso não consegue sair, né? É como se a criança não conseguisse sair da representação da palavra para a representação da coisa. Então, essa carga ela tem que sair de outra forma. Então ela sai pelo corpo, ou ela sai diretamente para o comportamento motivacional e motor repetitivo, com comportamentos estereotipados e etc., e se projeta no mundo, voltando esses estímulos nas parexcitações e repetindo esse circuito. Então, quando a gente entende um pouco sobre a neurociência do comportamento, sobre os circuitos, eu estou falando muito superficialmente, porque só são 30 minutos,
Mas quando a gente entende isso, a gente entende que existe essa carga de energia psíquica, esse inconsciente que está ali sofrendo, que precisa descarregar essas descargas afetivas, né, dentro desse aparelho físico. Obviamente que algumas pessoas, isso pode ser mais positivo, pode ser pela criação, pela arte, em outros casos não, como em alguns casos de autismo mais severo. O que a gente vê é que nós temos uma janela, né, e esse circuito do default, ele leva 2 anos, 2 primeiros anos de vida para ele maturar, ou seja, essa janela aí, com 2 anos já está igual a de um adulto, é uma janela de muita plasticidade neuronal. Existe muita plasticidade, existe muito... Tem como você trabalhar para organizar esses circuitos. Então, como você vai organizar esse circuito para você chegar lá na frente e organizar a linguagem, né? Organizar a questão da linguagem articulada. Você tem que começar através do afeto, através da interação, através da estimulação afetiva, trabalhar através da integração sensório-motora, né, integrar esse corpo, ativar esse circuito pelo afeto, pelo contato, pelo brincar, pelo manhês, como a professora Érica falou, para que isso aqui se conecte, para que esse fluxo que vem possa escapar, possa se organizar aqui dentro, e que isso, então, se projete para o mundo de forma menos, sem tanto sofrimento psíquico. Então, quanto mais cedo a gente investiga isso, quanto mais cedo você diagnostica isso, mais possibilidade você dá para essa criança que tem risco de autismo. E outra coisa importante é que a gente não vai esperar que essa criança consiga entrar numa fase da linguagem para que a gente ensine ela a falar, né? Nós precisamos fazer com que essa criança, esse bebê de risco, ele comece a se integrar como um sujeito, como um todo, né? É o todo que se integra, e ele vai, então, poder trabalhar para que ele, no futuro, seja um adulto socialmente funcional, que ele possa ter autopreservação psíquica, autopreservação relacionada aos ambientes sociais, que ele possa se adaptar às contingências sociais, e assim ele conseguir se inserir dentro do mundo, não apenas falar. Ele precisa falar e ele precisa interagir socialmente, perceber o outro, e eu não vejo nenhuma outra abordagem terapêutica que seja mais rica nesse sentido, que seja mais, vamos dizer assim, que esclareça tanto e que possa oferecer tanto do que a abordagem psicanalítica que é feita, que é essa abordagem que tenta entender esse todo. Era isso que eu queria dizer, quero agradecer, muito obrigada a vocês.